Olá, pessoal, tudo bem? Um grande abraço para você ligado aqui no LAC Concursos, o maior site de videoaulas do Brasil, quiçá das Américas. E para desespero da concorrência, Edenilson Moraes está na área e se derrubar é pênalti. E a gente está chegando para darmos continuidade ao nosso projeto magistério que visa a sua preparação focada para que você tenha um grande desempenho. O nosso objetivo aqui é que você fique competitivo para ter um grande resultado e buscar a sua aprovação. A gente continua a nossa preparação de história. Hoje eu trabalho uma obra que também é essencial para o planejamento das aulas do professor de História. Eu estou me referindo à obra Caminhos da História Ensinada, da professora Selva Guimarães Fonseca. Uma obra muito boa que vai te contribuir na preparação das suas aulas, para que as suas aulas fiquem muito bem fundamentadas, muito bem preparadas. Tem uma série de atividades que estão dispostas nesta obra que contribuem de maneira significativa para a melhoria do processo ensino e aprendizagem, ou seja, que facilitam sobremaneira o trabalho do professor. Então, isso que a gente vai discutir na aula de hoje. Vamos começar apresentando um tema que é muito importante, um tema que é essencial, muito recorrente nas provas. A participação brasileira na Segunda Grande Guerra. Pois é, pessoal, a Segunda Guerra Mundial, que foi travada entre os anos de 1939 e 1945 e envolveu de um lado as potências do eixo, Alemanha, Itália e Japão, e do outro lado estavam os países aliados, França, Inglaterra, Estados Unidos e União Soviética. O Brasil, como é que o Brasil participou da Segunda Guerra Mundial? É preciso saber, é preciso passar esse conhecimento, construir coletivamente esse conhecimento com os nossos alunos. Para isso, você precisa fazer a contextualização. Quando irrompe a Segunda Grande Guerra lá na Europa, em 1º de setembro de 1939, aqui no Brasil, nós vivíamos um clima de ditadura, um clima de exceção. Afinal de contas, estava em vigor no Brasil o Estado Novo. O Estado Novo foi uma ditadura comandada por Getúlio Vargas. Aquele período onde não se realizavam eleições, onde os partidos políticos estavam todos eles na ilegalidade, onde havia censura aos meios de comunicação, onde havia inclusive um controle dos meios de comunicação para a construção de uma imagem positiva. Trocando em miúdos, havia um verdadeiro culto à personalidade do líder, no caso o presidente Getúlio Dornelles Vargas. O célebre programa Hora do Brasil, que hoje nós conhecemos como A Voz do Brasil, era o porta-voz oficial do governo Vargas. E havia também uma constituição de tendência fascista vigorando no Brasil, a Constituição de 1937, inspirada na Constituição fascista polonesa, não por acaso chamada de a polaca. Constituição esta que estabelecia, inclusive, a pena de morte para crimes políticos. Pois é, fizemos uma contextualização do Brasil no contexto internacional da Segunda Guerra Mundial. O Brasil teve o seguinte posicionamento quando eclodiu esse conflito. Inicialmente, o Brasil assumiu uma postura de neutralidade. O Brasil ficou ali, olha, em cima do muro, não é comigo. Por quê? O Brasil tinha relações comerciais com os dois lados. O Brasil negociava com os alemães, o Brasil negociava com os norte-americanos, ou seja, o Brasil tinha interesses econômico-financeiros com ambos os lados.
Vale dizer também para os senhores que existiam na burocracia do Estado Novo elementos que eram germanófilos, que eram favoráveis a uma aliança do Brasil com o eixo. Mas também existia na alta cúpula do Estado Novo elementos que eram americanófilos, que eram favoráveis, que pendiam para o lado dos Estados Unidos da América. Nesse contexto, o Brasil, até o início da década de 1940, por ter acordos comerciais com ambos os lados, o Brasil vai assumir uma postura que nós chamamos de pragmatismo equidistante. É a boa e velha neutralidade brasileira. O Brasil aguarda os acontecimentos para se definir de forma concreta, de forma efetiva. E essa definição do Brasil acaba ocorrendo no início da década de 1940. Em 1941, no finalzinho do ano, o Brasil vai se aliar com os Estados Unidos. O contexto que os Estados Unidos entram na Segunda Guerra Mundial, que é dezembro de 1941, o Brasil já estava devidamente aliançado com os Estados Unidos. E aí, no ano seguinte, quando vão ocorrer fatos importantes, que nós podemos citar, os ataques alemães a navios brasileiros, o torpedeamento de embarcações brasileiras por submarinos alemães, vão fazer com que o Brasil... Primeiro, o Brasil vai romper relações diplomáticas com a Alemanha. E em agosto de 1942, com os torpedeamentos dos navios mercantes brasileiros, inclusive em águas brasileiras, isso gera um grande clamor popular. A própria sociedade brasileira vai se mobilizar. A imprensa, apesar da censura, também vai exigir uma postura digna do presidente da República, Getúlio Vargas, porque, afinal de contas, vidas brasileiras foram ceifadas naqueles atos tão hostis que foram o afundamento de vários navios brasileiros na costa litorânea do nosso país. E aí o Brasil declara guerra contra a Alemanha e os países do eixo também. 1942, o Brasil também assina acordos econômico-financeiros com os Estados Unidos. Acordos estes que foram bastante vantajosos para o desenvolvimento industrial brasileiro. O grande objetivo de Vargas durante o Estado Novo era promover a industrialização com o apoio estatal. Vargas queria implantar as indústrias de base. Isso vai acontecer no contexto da Segunda Guerra Mundial, com a construção da usina siderúrgica nacional no ano de 1941 e a construção da Companhia Vale do Rio Doce no ano seguinte. Então nós temos, nesse contexto, olha o Brasil se posicionando junto às democracias. O Brasil declara guerra às potências do eixo. O Brasil cerra fileiras com os Estados Unidos. Os Estados Unidos que, à época, eram governados pelo presidente Franklin Delano Roosevelt. E a Inglaterra tinha como primeiro-ministro Winston Churchill. E aí está o Brasil se aliando às democracias, mesmo sendo uma ditadura, o Estado Novo, que tinha inclusive algumas características muito próximas do fascismo, mas o Brasil participa, contrariando a sua ideologia política vigente, o Brasil participa do lado dos países aliados. Muito bem, agora podemos fazer a nossa questão extraída da obra da professora Selva Guimarães Fonseca. Vamos ver aqui, ó. Analise trechos da canção Torpedeamento, título indicado como referência fonográfica para estudo. Em
Selva Guimarães, didática e prática de ensino de história. Essa música é de Alvarenga e Ranchinho, uma dupla muito famosa no Brasil no começo do século XX, nas décadas de 30, 40, 50, 60, fez muito sucesso no rádio, quando o rádio era o principal veículo de comunicação. Essa dupla fez um grande sucesso, atuou bastante no Cassino da Urca, fez shows inclusive fora do Brasil. Vamos ver essa música que foi gravada originalmente no ano de 1943. Portanto, no contexto histórico da Segunda Guerra Mundial. Vamos ver o que diz a canção. Inventei essa modinha. Foi bastante o sentimento que a 16 de agosto, que foi o torpedeamento, afundaram nossos navios, rachando mangueira adentro. Bom, o começo aqui dessa música, os primeiros versos já dão o contexto que a gente está trabalhando, que é o da Segunda Guerra Mundial. Está falando de agosto de 1942, quando aconteceu o torpedeamento de navios brasileiros, quando o Brasil declarou guerra contra a Alemanha. No Morro do Corcovado tem Cristo Redentor, com os 2 braços abertos, para cercar os traidor. Na mira do meu fuzil está todo o meu amor, que é para rachar a testa do primeiro invasor. Eu sou caipira chucro e não quero me gabar. Paulista bem brasileiro, para aquilo que precisar. Brasil acima de tudo. Precisando é só chamar. Então aqui ele está falando sobre as convocações, o alistamento para a formação da Força Expedicionária Brasileira, os pracinhas que foram enviados para os combates militares na Itália, participando do 5º Exército dos Estados Unidos. O trecho ou os trechos são uma referência que a gente já percebeu. A música Torpedeamento do Alvarenga e Ranchinho falam sobre a agressão contra o nosso país, quando vários navios brasileiros foram afundados, alguns inclusive na costa litorânea do nosso país, por submarinos alemães. Fato que gerou uma grande insatisfação por parte do povo brasileiro, que organizou passeatas, comícios, abaixo-assinados, mobilizou rádios, jornais, a imprensa, esteve questionando e exigindo uma atitude enérgica do presidente da República. E ela veio. Então vamos lá, a alternativa A diz que os trechos da canção do Alvarenga e Ranchinho são uma referência aos movimentos de protesto contra a censura no Estado Novo? Não, não é um movimento de protesto. Está falando no contexto da Segunda Guerra Mundial. Alternativa B. A concessão das leis trabalhistas pelo governo de Getúlio Vargas também não diz respeito a isso. Alternativa C. Ao fracasso da campanha militar do Brasil na Itália fascista? Muito pelo contrário, a campanha militar brasileira, da FEB, foi vitoriosa, alcançou grandes feitos. Batalha de Monte Castelo é um exemplo. Letra D. A liberdade de expressão conquistada pelos movimentos artísticos? Não, meu caro. Nessa época vigorava censura aos meios de comunicação. Então, a alternativa correta é a letra E. Ao apoio popular à participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial. No segundo trecho da canção, você viu que ele mesmo, o eu lírico da música, né, do poema, da composição, vai dizer, olha, se te precisar, eu estou aqui, eu estou aqui para me alistar, não é? Ou seja, ninguém vai invadir o meu país, nós estamos aqui para defender a nossa nação. E interessante que a música vai de encontro aos ideais que eram apregoados pelo governo de Vargas. Os ideais de nacionalismo, por exemplo.
Ok. Agora a gente fala um pouquinho sobre história ensinada no Brasil. História ensinada no Brasil. Bom, em relação a isso, nós temos algumas diferenças. Por exemplo, durante a ditadura militar, nós tivemos repressão política, tivemos censura aos meios de comunicação e tivemos algumas mudanças também na estrutura educacional no Brasil. Vigorava a Lei de Diretrizes e Bases 5692 de 1971, que promoveu algumas reformas educacionais no Brasil, dentre elas a obrigatoriedade do ensino de educação moral e cívica e organização social e política do Brasil, respectivamente, que tinham as siglas de EMC e OSPB. Com o processo de redemocratização do país pós-1985, a mobilização que foi ocorrida ao longo da década de 70, a luta pela anistia, a luta pelo fim do AI-5, aí na década de 80, entre os anos de 1983 e 84, a campanha das diretas já, nós temos uma grande mobilização social em busca da redemocratização do país e de novas reformas educacionais, evidentemente. A história, por exemplo, durante boa parte do regime militar, a história e a geografia não foram ensinadas nas escolas brasileiras, ou não foram ensinadas como se deveria. Naquele tempo existia a disciplina de estudos sociais, que compunha geografia e história. O regime militar impôs uma série de reformas, inclusive, olha só, a Lei 5692 de 1971 é a Lei de Diretrizes e Bases que vigorou durante esse período, onde a principal meta, o principal objetivo da educação brasileira era a capacitação de mão de obra. Lembra que eu falei agora há pouco da disciplina de educação moral e cívica? O objetivo era promover doutrina política, conciliando com prática educativa. Então, nessa disciplina se estudava civismo, se estudava os símbolos pátrios, a bandeira nacional, o brasão de armas do Brasil, os hinos, as datas comemorativas, os vultos célebres, o civismo no Brasil. Então, o objetivo era promover, então, o intercâmbio de doutrina, de política com prática educativa para manter a ordem social no país. E promover também um reforço no nacionalismo ufanista. Nós temos durante a década de 70 um período do nacionalismo ufanista, com slogans que ficaram muito famosos. Brasil, ame-o ou deixe-o. Brasil, país do futuro. Ninguém segura esse país. Pra frente, Brasil. Ou seja, eram slogans que faziam uma campanha de um nacionalismo exacerbado, um nacionalismo demasiadamente ufanista. Isso que são algumas reformas propostas pelo regime aí. A sociedade também se mobilizou ao longo do regime militar, sobretudo durante o período de abertura. O processo de abertura teve início no governo do presidente Geisel e foi consolidada durante o governo do presidente Figueiredo. O projeto de abertura lento, gradual e seguro. Este é o projeto Golbery-Geisel. A sociedade civil
várias instituições como a Associação Brasileira de Imprensa, a CNBB, a Ordem dos Advogados do Brasil, a UNE, também atuaram, pressionando o governo, exigindo a redemocratização do país. Um exemplo disso é a célebre campanha da anistia, que pedia uma anistia ampla, geral e irrestrita. Portanto, a sociedade foi para as ruas, foi para as praças, foi para os ambientes públicos, exigindo mudanças, exigindo a aprovação da lei da anistia. Esta é a campanha pela anistia no ano de 79 no Brasil, que reuniu diversos setores da sociedade brasileira na luta por uma anistia completa, uma anistia total. Porém, não foi exatamente isto que aconteceu, pois em agosto de 1979, o governo do presidente João Figueiredo decretou a lei da anistia, mas era uma anistia parcial. Essa lei, que foi aprovada no dia 28 de agosto de 1979, tem a ausência do caráter amplo, geral e irrestrito, que era a grande demanda da sociedade naquela época, que era o que mobilizava os agentes sociais, os agentes públicos, as instituições, as entidades brasileiras que clamavam pelo retorno da democracia, exigiam que o Brasil fosse passado a limpo, queriam uma anistia geral, uma anistia ampla, irrestrita, mas não aconteceu isso. E a lei da anistia, aprovada pelo presidente Figueiredo, demonstrava as dificuldades na reintegração de servidores civis e militares anistiados e dava benefícios aos agentes da repressão, a galera da linha dura, aqueles que torturaram nos porões da ditadura, foram anistiados também, pessoal. E também essa lei não foi estendida para os envolvidos na luta armada no Brasil. Então, se a lei da anistia permitiu o retorno de exilados políticos, tais como Leonel Brizola, o Betinho, Fernando Henrique Cardoso, Caetano Veloso, Gilberto Gil, Miguel Arraes e outros tantos, essa lei não atingiu os envolvidos na luta armada, aqueles que partiram para a guerrilha, tanto a guerrilha urbana quanto a guerrilha rural contra o governo militar, nem aqueles que atuaram como agentes da repressão, ou seja, na tortura aos opositores do regime. Vamos conferir a questão agora aqui, pessoal. Nas últimas 2 décadas, a história ensinada na escola fundamental passa por mudanças significativas. Estas transformações efetivaram-se num contexto histórico marcado por 2 momentos importantes na vida do país. Primeiramente, nos anos pós-AI-5 de 1968, com forte repressão política, quando as reformas foram impostas à sociedade pelo governo centralizador e discricionário, em meio a um crescimento econômico apoiado numa taxa muito alta de exploração do trabalho. O segundo momento compreende o final dos anos 70 e os anos 80, período em que as reformas se processaram de forma tópica e gradualmente por pressões dos movimentos sociais organizados em meio a uma crise econômica, onde se combina inflação, recessão e ao significativo processo de organização e mobilização dos diferentes setores sociais.
Citação extraída do livro Caminhos da História Ensinada, da professora Selva Guimarães Fonseca. Questão para nós agora. Constava do projeto educacional elaborado e implementado pelo regime que o texto identifica, dentre outros, alternativa A imposição do ensino de educação moral e cívica, tornado obrigatório como disciplina e prática educativa em todos os níveis e graus de ensino. Sim, a 5692/71, a LDB, que vigorou durante o período do regime militar, estabeleceu educação moral e cívica como disciplina obrigatória. Alternativa correta, letra A. Vamos conferir as demais alternativas aqui só para desencargo de consciência. Vamos lá então, meus bons? Vamos conferir. Letra B. A discussão do currículo de primeiro grau visando desencadear na rede escolar um amplo debate sobre o ensino de ciências humanas. Claro que está incorreto, porque durante o regime militar, as reformas educacionais trataram de silenciar o debate. Lembra que eu falei que a própria disciplina de história ficou aglutinada com geografia nos estudos sociais? Lembra que falamos da criação de disciplinas como educação moral e cívica e organização social e política brasileira? Então, o que menos se queria era promover o debate. Muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Podemos dizer que as ciências humanas foram enfraquecidas durante os 21 anos de vigência do regime militar no Brasil. Alternativa C. O resgate do papel da história no currículo com o desenvolvimento do trabalho de pesquisa, com reflexão, descoberta e elaboração. Muito pelo contrário, é um enfraquecimento, o silenciamento da função da disciplina História. Surgiu estudos sociais. Alternativa D. O rompimento com o papel reprodutivista da história, enfatizando necessidade de produzir conhecimento histórico em nível de primeiro grau. Muito pelo contrário, o famoso decoreba, os famosos questionários que as tias traziam e que faziam os alunos decorarem. Quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Em que dia o Brasil foi descoberto? 22 de abril de 1500. Quem foi o primeiro governador-geral do Brasil? O primeiro governador-geral do Brasil foi Tomé de Souza. Qual foi a primeira capital brasileira? A primeira capital brasileira foi Salvador, ou seja, era um ensino mecânico, mecanizado, mecanicista, que não cobrava ali a conscientização do estudante, muito pelo contrário, era um mero papel reprodutivista da história, meramente conteudista, sem buscar a reflexão, sem buscar a análise crítica. E a alternativa E, a introdução do ensino de história por meio de eixos temáticos como forma de resgatar a multiplicidade de experiências dos sujeitos históricos. Não, gente, definitivamente isso não aconteceu. Acabamos de dizer como que a história era trabalhada na sala de aula durante boa parte do regime militar. Uma forma reprodutivista. Não buscava essa concepção da multiplicidade, da historicidade, do valor dos sujeitos históricos. Muito pelo contrário, evitava-se o debate. Tudo bem? Maravilha. Vamos então para a próxima questão. No segundo momento a que o texto se refere,
o governo militar, em agosto de 1979, tirou da oposição uma de suas principais bandeiras e deu um passo importante na ampliação das liberdades públicas com a... Muito bem, nós acabamos de falar agora há pouco que em agosto do ano de 1979, no governo Figueiredo, foi aprovada a lei da anistia, que permitiu o retorno dos exilados políticos e a libertação dos presos políticos, dos perseguidos pelo regime militar. Vamos então analisar as alternativas. Alternativa A, criação da Central Única dos Trabalhadores, CUT. Não. Alternativa B, votação da emenda que introduzia as eleições diretas. Não, isso aconteceu em 84. Letra C, aprovação da lei de anistia, que permitia a volta dos exilados políticos. Essa tá maravilha, show de bola. É a alternativa C a correta. Alternativa D, permissão de oposição aglutinada nos partidos políticos MDB e Arena. Esses são os partidos que vigoraram entre 65 e 79. O partido do regime militar era a Aliança Renovadora Nacional, ao passo que o partido da oposição permitida era o Movimento Democrático Brasileiro. E a letra E, eliminação da Lei Falcão, que restringia a campanha eleitoral no rádio e na TV. Lei Falcão, uma das medidas tomadas aí pelo presidente Geisel, pacote de abril e tudo mais, né? Mais uma questão sobre anistia. Olha só, aqui nós temos uma campanha publicitária. Não queremos liberdade pela metade. Pela liberdade imediata dos presos políticos. Pela volta de todos os exilados. Pelo esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos. Olha como era a campanha em torno da aprovação da lei da anistia. Ampla, geral e irrestrita. Pela liberdade imediata dos presos políticos, pela volta de todos os exilados, mas também pelo esclarecimento sobre os mortos e desaparecidos. Algo que não veio. Tanto é que nos anos 2000, nós tivemos a criação da Comissão Nacional da Verdade para apurar esses fatos. A luta política pela anistia expressa nesse cartaz, a alternativa A, foi encampada pelo general Geisel, que a contemplou em seu programa, cujo lema era abertura lenta, gradual e segura, responsável pela volta de um grande número de exilados logo após sua posse como presidente. Não. A lei da anistia foi aprovada no governo Figueiredo, não no governo Geisel. Alternativa B. Alcançou suas reivindicações apenas com o fim do regime militar brasileiro, que aconteceu com a vitória da campanha das diretas já e a eleição de Tancredo Neves para a presidência. Não, a lei da anistia foi aprovada em 1979, a campanha das diretas já não foi vitoriosa e a eleição de Tancredo Neves foi no colégio eleitoral, ou seja, foi pela via indireta. Alternativa C, contribuiu para que uma lei de anistia fosse aprovada durante o governo do general João Batista Figueiredo. Lei essa que anistiou também os militares envolvidos no desaparecimento de pessoas, em práticas de tortura e em ações de repressão política verdadeira. A lei de anistia, aprovada em agosto de 1979, foi parcial e beneficiou os agentes da repressão. Temos a alternativa D,
levou à formação de uma comissão da verdade ativa atualmente, uma vez que o governo brasileiro, ao contrário do argentino e de outros países vizinhos que viveram regimes militares, jamais anistiou os crimes políticos cometidos durante a ditadura. Incorreta. E letra E, iniciou-se no auge da ditadura militar no Brasil, em 1968, quando os militares concederam uma limitada liberdade partidária, que garantia a existência de apenas dois partidos, o MDB, partido de oposição, e a Arena, partido da situação. Não. A lei da anistia é aprovada em 1979, durante o governo do último presidente do período militar brasileiro, que foi o Figueiredo. Mais uma questão para a gente comentar agora aqui, pessoal. A reforma de ensino imposta pelo regime, pelo governo do regime, a que o texto identifica. Vamos lá. A alternativa A, meus caros, considerava o ensino estratificado inconciliável com o trabalho. Não. O programa educacional defendido pela ditadura militar brasileira ligava o estudo, ligava a educação com a preparação da mão de obra. Então, o grande objetivo da educação era qualificar a mão de obra para o trabalho no país. A alternativa B enfatizava a educação humanística na formação geral do educando? Não. Era uma educação tecnicista, visando a qualificação da mão de obra. Letra C. Diferia do ideário e dos objetivos que nortearam a reforma universitária? Não, estava no mesmo esquema. E a alternativa D. Priorizava a formação específica para capacitar mão de obra para o trabalho. Então, a grande importância das reformas educacionais durante o regime militar eram promover uma qualificação da mão de obra para o trabalho. Alternativa correta, letra D de dado. Muito bem. Temos ainda a letra E. Valorizava as escolas em condições de promover a integração nacional. Muito pelo contrário. Errada essa afirmação. A grande preocupação era a qualificação para o mercado de trabalho. Muito bem, pessoal. É isso aí. Fizemos, então, uma aula sobre a obra Caminhos da História Ensinada, da professora Selva Guimarães Fonseca. Espero que você tenha gostado e tenha aprendido bastante conosco. Um grande abraço e até a próxima. Clique like.